E aí galera, chegamos na parte final, a parte da pós-produção da nossa imagem bonitinha. Mais um videozinho aí, acredito que será o último da série, onde faremos aquela última etapa de pós-produção. Aí você fala, nossa Dreamboy, mas o render está tão bonitinho, tão gostoso, vontade de pegar essa carinha de nhaque. Mas precisam ver que com a pós, ó, já dá um baita de um grau. Só com algumas configuraçõezinhas iniciais já dá um baita tchan na nossa peça. Então aqui, esse foi o resultado do que a gente conseguiu tirar lá do Blender, né? Apenas com uma luz, ajeitando ali os materiais, brincando ali um pouco com efeitos, etc. E agora vai vir basicamente uma etapa de trazer aqueles filtrinhos a mais, sabe? Um pequeno tchan, valorizar um pouco mais uma sombra, um pouco mais uma luz, fazer alguns ajustes manuais, né, de coisinhas que às vezes passaram despercebidas. Por exemplo, percebi depois apenas que a bolinha aqui ficou meio low poly, tá vendo? A marcação dela ficou meio serrilhada. Provavelmente no ZBrush eu pintei na versão mais low poly, depois que dividi, né, não percebi isso. Ficou também, por exemplo, um buraquinho aqui, né, atravessando. Alguns efeitos lá que eu já tinha falado e que eu queria dar uma valorizada dentro do ZBrush, né, mas aí pensei, putz, na pós acho que vai ficar melhor, sabe? Então todos esses ajustes é o que a gente vai fazer hoje, basicamente. Encaminhar essa nossa imagem para fazer como se fosse de fato agora a versão final. Por mais que a gente já tenha conseguido ter um resultado bem bacana no Blender lá, né? O Blender é um software excelente, faz renders maravilhosos, salva os nossos modelos, não é mesmo? A gente ainda consegue dar uma puxada muito melhor no Photoshop e levar isso para um outro patamar, outro nível, beleza? Então, bora que bora. Lembrando mais uma vez, isso não é um tutorial, é apenas uma amostragem de processo. Então vamos ver tudo aqui meio por cima e, se quiserem se especializar, peçam um curso. Querem um curso disso? Querem ver o Daniel falando mais? Pede aqui embaixo. Curtiu? Se não curtiu, não quer dizer que você não quer ver. Compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos. Lembra disso? Vambora. Então, vou começar aqui fazendo o seguinte, né? Eu criei um arquivo do mesmo tamanho lá da minha imagem, de 1400 e tanto por 5000 e tanto, beleza? Cliquei e arrastei da minha imagem aqui pra dentro, beleza? Então foi basicamente isso que eu fiz. E também, né, mudei aqui o background de branco para preto. Por padrão ele vem branco, só botei em preto ali, né, para ficar realmente mais darkzão, obscuro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar duplicando essa minha layer para que eu sempre tenha a original de backup. Então vou dar um Ctrl J para duplicar essa layer. E a primeira coisa que eu gosto de fazer é passar a minha imagem aqui pelo filtro do Camera Raw. O Camera Raw ele é como se fosse uma ferramenta que a galera gosta muito de usar para fotografia, né? Para pegar aquelas fotos tiradas com câmeras profissionais, etc. e fazer um tratamento sobre ela, valorizando mais os contrastes, realçando cores, mudando alguns parâmetros, etc. para realmente deixar a foto com aquele quê mais vivo. E a nossa ideia aqui no render é basicamente a mesma, porque como eu falei, no Blender a gente faz uma coisa um pouquinho mais lavada, né? um pouco mais mediana, assim, standard em relação às luzes, para que depois na pós a gente consiga ter liberdade de ir até os extremos, né? De brincar com os nuances desse meio termo, sem já ter algo muito estabelecido direto lá no Blender. Então eu vou vir aqui, né, na minha cópia, clicar aqui em filtro do Camera Raw, ele vai abrir aqui uma nova janelinha, ela abriu aqui na minha outra tela, deixa eu arrastar para cá. Cadê? Agora, aí, prontinho, prontinho, tá aqui. E o Camera Raw aqui, basicamente como ele funciona? Existem uma série de parâmetros aqui do lado, basicamente aquilo que a gente mexe quando vai postar no Instagram, sabe? Então tu consegue mexer em exposição, em contrastes, brilhos, sombras, etc. Só que, claro, com a minúcia muito maior, em detalhes específicos de cada um desses parâmetros. Como eu falei, eu não vou passar a fundo explicando o que cada um faz no detalhe. O que eu posso indicar, que geralmente assim, é o que eu acabo fazendo na maioria das vezes, mesmo já estando habituado, é ir testando, é ir mexendo um pouquinho para cá, ver como fica, um pouquinho para lá, ver como fica. E vai de pouquinho em pouquinho encontrando aquele resultado que você acredita que mais valoriza a sua peça. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos começar de cima, né, mexendo aqui nas partes de luminosidade da luz. Então, eu posso olhar aqui, ó, mexer na exposição, né, clareando ou escurecendo um pouquinho mais essa peça, trazendo ó, um pouco mais de contraste dessas minhas cores,
realçando pontos de brilho específico ou valorizando mais sombras específicas, tá vendo? Ó? Olha como eu tenho um range grande, ó, de possibilidades que eu consigo ir, né? Quase do 8 ao 80, né? Clareando muito as áreas escuras ou escurecendo elas muito mais. Então é muito legal essa ferramenta, muita gente não está acostumada, mas ela traz uma série de possibilidades legais. E eu utilizo em todos os meus renders. Todos eles trazem essa ferramenta em conjunto, porque as possibilidades que a gente consegue fazer somando efeitos, somando ali coisas, são imensas. Aqui já um pouco mais na parte de cor, né? Saturação, vibração. Textura é um pouco mais para trazer os detalhes finos, né? É quase como se fosse ali um tipo de filtro de nitidez, tá vendo? Ó? Então eu consigo tanto lavar os detalhes, como trazer eles muito à tona, né? Muito mais vibrantes. Tem que tomar cuidado, né? Se passar do ponto fica meio esquisito. Então, ó, vim aqui exagerando um pouco mais, eu até prefiro também isso, né? Nessa parte do Camera Raw, eu deixo às vezes até um pouco além do que eu deveria, porque depois eu consigo controlar na opacidade da layer o quanto disso eu vou deixar. Então, como aqui eu posso agora ir um pouquinho mais para os extremos, depois eu consigo voltar um pouco atrás e encontrar um meio termo, que se adeque bem àquele meu material original, né? Aqui já um pouco mais da parte do misturador de cores, né? Então eu consigo mexer em aspectos de saturação, luminescência, alterar cores, né? Da matiz e por aí vai. Então aqui eu posso pegar, por exemplo, os vermelhos, ó, deixar bem vermelhos, mudar ali a saturação deles. Na matiz, por exemplo, eu posso pegar esse vermelho e transformar no amarelo, sabe? Na luminescência é basicamente como se fosse o brilho que age sobre esses vermelhos. Então olha quanta coisinha legal que dá pra dar uma fuçada aqui, né? Deixa eu voltar aqui para os padrões. Eu gosto de mexer em um de cada vez. Então aqui, deixar o vermelho só um pouquinho mais. O laranjinha aqui bem pouca coisa também, tá vendo? Também não exagera muito, senão o personagem começa a ficar muito coloridão, assim, exageradão, e você começa a perder o controle de tudo aquilo que tu veio fazendo com carinho, né? Então eu vou ter que ir bem com cuidadinho aqui, ó, pra encontrar os nuances disso. Algumas cores aqui, né, tipo, elas não existem de fato no modelo, então você percebe que mesmo mexendo ali no slide, ela não altera, né? Aqui, ó, o vermelho eu queria que ele fosse um pouco mais saturado, e já o verde, talvez eu quisesse tirar um pouco mais dele, né? Se bem que aqui não é tão verde, é o que? Água? Amarelo? É que a folha ficou mais amarelada, né? Eu vou tirar um pouquinho só do amarelo, mas tomar cuidado para ver se isso não afeta a pele, né? A pele às vezes tem uns tons de amarelos, então eu posso talvez tirar só um pouquinho de saturação dessas folhas, digamos, né, que seriam ali os amarelos aqui que o Photoshop entendeu. E os laranjas estão mais sendo o tom de pele, olhos ali, ó, tá vendo? Vamos deixar aqui um pouquinho menos. Depois, na luminescência, como eu falei, é mais em relação ao brilho que age sobre essas cores, tá vendo? Então eu estouro mais o brilho que está ali na parte da testa, ou eu posso deixar quase sem nada, né? Quase como se essa região, as regiões avermelhadas, né, fossem quase foscas ali, né? Perdendo bastante da informação. Vou deixar aqui um pouquinho menos, eu acho. Mais pra cá. E aqui já não tem nada. E no todos é tudo isso ao mesmo tempo, né? Tudo isso junto aqui em sequência. Depois aqui em nitidez, né? Trazendo um pouquinho mais daquela vibraçãozinha, daqueles detalhezinhos minuciosos. E acho que tá bom. Como eu falei, ó, se a gente quiser, a gente pode até comparar para ver a diferença, né? Então, ó, como era antes, olha como realmente fica muito lavado, né? A gente não percebe, a gente se contenta muito fácil, mas depois que a gente dá essa mexidinha a mais, olha o plus que a gente consegue ganhar, né? Dá uma vida, dá um punch maior. É claro que, como eu falei, eu fui aqui para os exageros, então tanto as áreas escuras quanto claras, eu exagerei muito mais, porque agora o que eu vou fazer? Vou dar um OK, para ele poder aplicar tudo isso aqui no Photoshop, tá vendo? Nessa minha cópia. E agora, em cima disso, eu venho aqui diminuindo um pouquinho da opacidade. Eu consigo controlar o quanto desse exagero eu vou querer manter. E eu vou ir reduzindo aos poucos, né, vendo a mesclagem que isso dá
com a nossa peça original. E esse processo eu posso ir fazendo várias vezes. Então, por exemplo, esse primeiro Camera Raw eu fui fazendo olhando muito para como o rosto estava ficando. Então vê que, por exemplo, o vermelho da testa ficou muito legal. Mas eu sinto que, por exemplo, aqui na rosa, ela perdeu bastante informação, assim. Ela ficou bem fosquinha. E aí, talvez eu queira recuperar um pouco de um brilhinho que tinha aqui, ó, no original. Então o que eu posso fazer? Posso primeiro, né, como eu falei, diminuir aqui ó, um pouquinho da opacidade para encontrar um meio termo entre o novo e o antigo. E depois posso também vir aqui e criar uma máscara. E nessa máscara como funciona? Tudo o que é branco aparece, tudo o que é preto não aparece. Então eu posso pegar aqui agora o meu brush, pegar aqui um brushzinho mais esfumaçadinho e pintar de preto nessa área próxima à rosa. Ó. E aí vê que ele vai tirando, né? Ele vai apagando essa região da layer e recuperando o que tinha ali na antiga. Então tá vendo? Ó? Praticamente consegui trazer o que tinha de volta nela. Então isso tudo já fica bem legal. Já dá um resultado bem mais interessante. E depois eu posso dar um novo Camera Raw e aí fazer ali as alterações focados então na rosa, por exemplo, sabe? Ou algo do gênero. Deixa eu ver aqui em mais alguma área. Eu posso também às vezes tirar só um pouquinho, não preciso tirar 100%, né? Eu posso passar o brush devagarzinho em alguns pedaços. Então aqui ó da brabuletinha, né? Do... Ai, como chama? Esse negócio? Moth. Esqueci o nome. Posso tirar um pouquinho dela. Eu acho que já deu um grau legal. Aqui em cima, eu acho que ficou um pouquinho saturado. Nessa parte é legal que vocês tentem trazer um olhar bem minucioso, né? Vai ligando e desligando assim a layer, olhando para todos os aspectos, todas as mudanças em cada área do personagem, para ir vendo, né, sutis coisinhas que vocês podem ir alterando para conseguir dar uma valorizada ainda maior. Como eu falei agora, eu vou pegar aqui de novo o original, dar um novo Ctrl J, vou arrastar para cima da antiga e vou dar um novo Camera Raw, só que agora, como eu falei, focado nesses outros aspectos. Então, vendo, por exemplo, como a mariposa funciona, ou então como a rosa, sabe? Algo do gênero. Então, vamos ver aqui agora, eu vou focar o meu olho principalmente na mariposa, esse era o nome, esqueci o nome, mariposa. Então, aqui talvez dar uma clareadinha mais nela. Tirar um pouquinho do contraste. Eu estou deixando um pouco mais clara, né? Porque eu senti que lá ela ficou um pouco mais escura. Então lembre-se que depois eu posso voltar um pouquinho algumas casas, né? Para recuperar e encontrar ali o meio termo. Então, de novo, vai no exagero aqui e depois a gente volta ali com nuances. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na parte das cores, né? E aí, beleza, vamos aplicar de novo. Aí, de novo, é um outro, já fica aqui, ó, um outro exagero. Ver como já funciona de uma outra maneira, né? Tipo, já dá uma outra aplicação. E eu posso ainda utilizar um pouco disso, né? Ver que também valoriza em alguns aspectos do rosto de outro modo, né? Trazendo outras tonalidades do vermelho, do verde, por aí vai. Mas aí, de novo, eu posso tanto trazer aqui ó, um pouquinho com a opacidade, né? Para encontrar um meio termo que mescle os dois, como também controlando na máscara a área se eu quero mais ou menos realçadas. Então, por exemplo, aqui na folha eu já senti que ela exagerou um pouquinho. Então, vim aqui ó, passando um pretinho né, no brush para tirar um pouco. Aqui das extremidades também, né, eu queria que fosse um pouco mais apagadinho, né, mais escurinho de leve. Então, tirar. Aqui na pele eu vou tirar só um pouquinho da região do vermelho. Mas eu já gostei bem como ficou aqui nessa parte do nariz, ó. Achei que ficou bem bonita a boca também, ela ficou bem, sabe, parece uma boquinha meio machucadinha assim, né?
tem um negocinho mais vivo, que eu acho legal, mas as folhas realmente ficaram muito intensas, então vou tirar um pouco mais delas. Fora isso também, né, além do Camera Raw, eu posso também utilizar os modos de mesclagem. É uma outra configuração também que você pode usar para pontos específicos. Então, de novo, duplica sempre da original, vamos ali no joga para cima, e geralmente eu uso muito aqui ou o Multiply, que ele vai valorizar os tons escuros, ou o Divisão, né, que é o Screen, que ele vai valorizar os tons claros, ou então também o sobrepor, que ele pega os médios. Às vezes, um pouco do color dodge, que é essa subexposição de cores, que ele vai estourar bem as cores, trazer aquela saturação intensa, quase o negócio parece radiante, assim, sabe? Então esses são os que eu mais utilizo. É claro, eu sempre dou uma passadinha em todos, vendo se às vezes eu encontro ali algum que traz um que a mais, mas esses são ali os standards, digamos. E aí, em cima disso, eu ponho ele no modo de mesclagem e vejo, pô, valoriza bem alguma área, valoriza outra, posso usar as máscaras e por aí vai. Então aqui, ó, no Multiply, por exemplo, vê que como ele escurece muito, eu posso em cima dele também, às vezes, dar um Ctrl L para mexer nos levels da parada, ó, e buscar pegar tons e escurecer ainda mais, ou pegar meio tons médios, né, tons escuros, tons médios e tons claros, para favorecer ou desfavorecer em relação ao que eu quero aplicar, e vendo, né, por toda a cena como isso resulta, né, que tipo de conteúdo isso me traz. Então, botando aqui um multiplyzão, eu gostei muito de como os olhos eles ficaram muito mais obscuros, assim, né? Realmente parecendo uma coisa caprotesca, meio doida. Ó. Se eu botar aqui ó, no modo normal, o negócio ficou esquisitaço. Mas no Multiply ele pega os tons escuros, lembra? Então ele valoriza muito mais as áreas mais densas ali, que são realmente o que eu estou buscando dar um tchan aqui agora, tá vendo? Trazer essa coisa mais escondida dela, né? Eu queria dar esse aspecto quase meio, caraca, véio, que diabo que é isso que tá me olhando? Tá ligado? Então, brincando com isso, ó, eu consigo dar um bom grau. Claro, não no 100%, não quero ir pro exagero. Então a gente vai, né, lá e depois vem voltando sutilmente. E aí também, se tiver pontos onde eu não quero muito ou pontos onde eu quero mais, eu também posso fazer isso. Então vamos supor, que pro geral eu acho que isso aqui ficou legal, esse nível tá bom. Aí eu posso duplicar, deixar no 100%, mas agora vir controlando só na máscara aonde eu quero mais ou menos. Né? Então, por exemplo, no olho ali, ó, eu acho que dá para ter um pouco mais, deixar ele um pouco mais escondido. Talvez nas extremidades, um pouquinho mais também, sabe? Então eu posso vir aqui ó, na minha máscara, dar um Ctrl I para inverter ela, vai ficar tudo preto, nada aparece. E agora com um brush branco, eu venho passando aonde eu quero que apareça. Então aqui ó, um pouco mais nos olhos, eu trazer eles aqui ó, mais escuros, passar aqui levinho nas extremidades. Posso dar uma olhadinha aqui também, ó, tirando e colocando a máscara, às vezes para ver como que tava, né, antes, para ver se tem mais algum ponto que eu queira dar uma valorizada. Talvez aqui um pouco mais nessas daqui, né. Agora posso fazer a mesma coisa com outros modos, tá vendo? Então olha quanta coisa a gente já foi fazendo aqui ó, com alguns modos básicos do Photoshop, né? Só usando alguns filtros, modos de mesclagem, etc. E olha como já vai ganhando muito mais vida, né? Eu já vou dando um tchanzão assim, um negócio cabuloso. Agora aqui ó, no modo de screen também, posso ver algumas áreas onde eu quero fazer o contrário. Então enquanto no Multiply eu deixei mais denso, mais escuro, trouxe para baixo, agora no screen eu posso realçar para o ponto contrário, né? E ver como que isso pode funcionar a meu favor. Também posso ver aqui, às vezes, de utilizar um pouco do levels, né, para ver pontos específicos que seriam bem valorizados com isso, aqui agora puxando realmente mais para os claros, né. De novo, ó, se a gente olha normal, olha que doideira que fica, né? Isso aqui parece quase aquelas capas, tipo, meio... Ai, meio sepultura, assim, tá ligado? Uns negócios meio doideira, assim, meio... Uou! Mas, quando a gente olha aqui normal, né, fica bem interessante. Aí deu um tchanzão a mais, né, no vermelho, mas aqui na coisinha eu acho que ele saturou demais. Então vou tirar aqui um pouquinho dela, né? Então o vermelho aqui dela, ó,
Eu acho que começou a passar um pouquinho do ponto. Ou tá ficando aquela cor ultra estourada, né? Então também depois no final é legal às vezes revisar, vindo uma por uma e vendo, né, como cada uma delas está afetando o modelo também. Então aqui eu acho que eu posso tirar um pouquinho, ó, desse excesso. Eu gostei do brilho que ela dá no nariz, né? Talvez tirar só um pouquinho da opacidade de modo geral. Mas aí, ó, só pra gente ter um panorama legal. Olha isso aqui. O que a gente tinha no começo, certo? E o que a gente consegue ter agora. Tá ligado? Dá um grau maneiro. Agora sim, vamos continuar como time-lapse, porque eu vou mostrar aí mais algumas coisinhas aceleradas. Só que, né, tipo, não dá pra passar isso aqui muito a fundo, porque senão serão muitas horas. Então, de novo, comentem aqui embaixo. Gostariam de ver isso detalhadamente? Se gostaria, já tá inscrito no canal do Rafa Souza? Se inscrever pelo meu link? Ah, obrigado. Então, vamos embora ver mais alguns chanzinhos que eu consigo dar nessa imagem.
E chegamos na nossa versão final, galerinha. Então depois aí de vocês verem um timelapse rapidão, acho que passou naquele clique rapidinho para vocês. Vamos ver então qual foi de fato o resultado final, né? Depois de layers e layers, camadas e camadas aí de alterações, ajustes, coisinhas manuais. Qual foi então o resultado que chegamos aqui com a nossa arte? Isso aqui foi a versão que trouxemos lá do nosso Blender. E aí, levamos aqui para o Photoshop, mostrei ali aquele primeiro pedacinho, né, usando ali um pouco do Camera Raw, algumas configurações de modo de mesclagem, e a partir disso fui utilizando mais algumas configuraçõezinhas, mais uns macetezinhos maneiros para a gente conseguir chegar num resultado bem bacana, né? Pelo menos eu considero que ficou bem legalzinho. Então, essa daqui era a imagem original e essa daqui é a imagem finalizada, né? Alguns pequenos chanzinhos, uma maquiagemzinha a mais para dar aquele glow up e a nossa arte está aí feita. Só para a gente poder ver, né, um pouquinho do processo que rolou ao longo disso, vamos dar uma desligada geral aqui em todas as camadas, né? Tirar um pouquinho de todas essas informações de cima, quase fazendo um pequeno breakdown do que rolou aqui da nossa guriazinha. Vamos desligar aqui os cenários, desligar aqui as layers que a gente fez por cima também. Vamos lá desde o zero para entender qual é que rolou aqui. Então essa aqui era a versão original, aqui são as layerzinhas de fundo e vamos embora. Então isso aqui foi o que trouxemos lá do Blender, né? Aquela única luz com spotzinho, configuramos ali os materiais, SSS, brilho, metallic, por aí vai. A partir disso, teve aquela parte inicial, onde a gente começou usando os filtros ali do Camera Raw, né, configurando questões de contraste, saturação, a vibração da imagem, né, deixando ela ali com uma nitidez maior e por aí vai. Então eu fiz ali algumas camadas com esse Camera Raw, primeiramente, e depois também fui duplicando a versão original para conseguir mexer também com os modos de mesclagem, utilizando ali o dividir, né, o screen, o multiply, um pouco de sobrepor, em alguns casos até um certo color dodge para realçar, né, dar aquela estourada a mais nas cores, e fui brincando com isso. Utilizei também inclusive os níveis, né, de tons de branco, né, os tons médios, tons escuros, tons claros, para ir também conseguindo toques específicos, tá vendo? Então trazendo brilhinhos específicos junto das máscaras para conseguir realmente ter um controle pontual de quais efeitos que eu gostaria de buscar. Esse processo, né, por mais que eu já tenha um costume de fazer isso e sei mais ou menos alguns meandros, sei alguns caminhos que desenrolam nele, ele ainda assim vem muito de exploração, de eu sabendo, né, mais ou menos essa base, eu experimentar diversas possibilidades com eles, testando ali às vezes efeitos com modos de mesclagem diferentes, mexendo um pouco nos levels, testando ali brincando com as máscaras para que eles afetem apenas pontos específicos, e a partir disso, né, você vai meio que pegando um pouco da manha daquele projeto, vai pegando ali os cacuetes que você sente que vão realmente dar o tchanzinho no ponto específico, sentindo aonde você consegue valorizar mais, aonde você talvez tire um pouquinho desse protagonismo, para no final deixar o efeito realmente localizado da maneira que você quiser, né? Então, por mais que a gente vá sempre partindo da imagem original, a gente usa pedaços específicos dela para quase que ir montando um quebra-cabeça que no fim vai resultar a nossa arte final. Então aqui, ó, com todas essas layers, eu fui meio que basicamente controlando a edição inicial da nossa peça, os tons de brilho, áreas mais escuras, mais claras. E nessa última aqui, né, eu usei só um pouquinho de Color Dodge para realçar os pontos que eu queria que tivessem realmente maior atenção, que são principalmente os olhos dela, né, que estão encarando a gente, então eu sinto que eles merecem ter aquele tchanzão a mais, e também, é claro, aqui as nossas maripinhas, né, nossas queridas mariposas, que vão também puxar, né, e vão realçar ainda mais toda a estranheza e peculiaridade que existe por essa artezinha, que era inclusive aquilo que eu tinha falado, que eu gostaria de fazer lá no ZBrush, mas sabia que depois na pós ia dar para ter aquele controlezinho um pouco mais fácil. Feito tudo isso, eu também já comecei a dar uma definida marromeno no nosso fundo, né? Então, a princípio, eu tinha uma ideia de deixar realmente um fundo aí mais chapado, a gente tinha até tentado colocar aquele círculo e tal. Eu cheguei a fazer alguns testes com ele ao longo do processo, mas realmente não gostei. Eu senti que ele estava chamando demais a atenção e talvez desviando o foco do que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, eu também não queria deixar um preto chapado de fundo, porque eu senti que perdia, sabe, uma profundidade a mais, né? Quase como uma terceira ou quarta camada de profundidade que desse aquele tchan, né? O salse da nossa arte.
Então, feito isso, eu comecei a mesclar aqui algumas imagens de fundo. Então, eu gosto de pegar aqui algumas imagens como se fossem pedras, né, áreas rochosas, troncos de madeira, texturas aleatórias, basicamente, só para que eu crie um ruído visual no nosso fundo, já que é um PNG, para que aquele preto não fique um preto 100%. Ele tem ali alguns nuances, né, tons de cinza e por aí vai. Depois até peguei uma imagem bem doida que eu achei, que era tipo como se fossem uns arcos, assim, uma parada meio psicodélica também, e mesclei por cima disso porque eu senti que talvez colaborasse com o tipo de ideia que era o que eu queria passar na personagem. Então, ao invés de deixar somente um fundo com esse leve ruído, eu tentei trazer uma leve intensificada para isso, até para que se mesclasse um pouco mais com essas próprias folhas que existem ao redor da cabeça dela. Então aqui eu sentia que elas estavam muito destacadas ainda, né, quando a gente tinha esse fundo preto, e aí, quando eu botei essa outra imagem que dava esse gueri-gueri atrás, as folhas meio que se mesclavam com isso, então você enxergava e se perdia com elas ao mesmo tempo, sabe? Então eu senti que deu um tiozinho a mais. Aí depois só corrigi ali um pouco a questão das sombras em algumas áreas, né? Para que o brilho, digamos, maior ficasse mais nessa parte central, próxima à faixa dos olhos dela. E aí foi isso. Tendo então ajeitado o fundinho, a gente começou agora a ir um pouco mais para efeitos específicos. Então, por exemplo, aqui com uma segunda camada de Color Dodge, só que dessa vez mais manual, né, realmente pegando as cores e pintando por cima, eu fui realçando ainda mais, né, esses amarelos e alaranjados para trazer uma vibração específica do que eu queria em relação aos brilhos, né, tanto do olho da mariposa, como também, principalmente, no olho da personagem. Aqui nessa outra layer, eu nem faço ideia do que eu mexi. Não sei, às vezes a gente cria umas linhas meio soltas assim. Aqui, ó, eu botei uns brilhinhos, então basicamente peguei ali um brushzinho suave, uma corzinha branca e fui passando, né, quase gerando aquela aguinha, ou um leve nuancezinho de ou suor, né, alguma coisa assim. Aqui no caso mais uns brilhinhos nos olhos, né, realçando um pouco mais aquele aspecto molhado, um pouquinho também nas asas, para que elas também não parecessem foscas demais, né. Então é aquilo que eu comentei, a gente não precisa necessariamente resolver tudo no render, porque a gente consegue, ó, dar um bom controle e já dar uma vida diferente para tudo isso que a gente está criando. Então dá uma liberdade a mais para que a gente consiga realmente pensar ali pontualmente pontos que a gente quer trazer esse foco ou criar efeitos específicos, às vezes usando ferramentas simples, né? Nesse caso, só um brush ali com um branquinho, brincando um pouco com a opacidade para conseguir realçar pontos que eu queria que tivessem detalhes em lugares específicos realmente. Fiz a mesma coisa aqui embaixo, ó, na nossa folha, né, na nossa rosa, com algumas folhinhas aqui também. Depois comecei a brincar com os pelinhos da nossa mariposa, né? Então eu tinha falado lá atrás que isso aqui era só uma referência que serviria para que eu roubasse esses tons de volume e conseguisse ir pintando por cima. E essa pintura, né, dos pelinhos, ela vai ocorrendo também por camadas. Assim como os efeitos que a gente adiciona, eu também venho trazendo várias camadas de penugem, digamos, para isso. Então eu começo com um brushzinho um pouco maior, né, mais grossinho, realmente blocando ali meio que os volumes, sabe? É quase como se no ZBrush a gente começasse num Dynamesh mais baixo, só para a gente conseguir ter ali um primeiro direcionamento de quais vão ser as áreas mais brilhosas, menos brilhosas, o efeito tridimensional que essa pintura vai ter sobre a superfície, né? Também tampando toda a informação de volume 3D de baixo, para realmente fazer aquilo parecer totalmente preenchido de pelinhos. Então fiz isso nessa e depois fiz isso na outra também. Eu até tinha começado a fazer um primeiro teste com um brush mais fininho primeiro, mas eu achei que ficou bagunçado demais, então eu preferi até começar maiorzão e depois ir diminuindo aos poucos nas outras camadas com esse brush. E aqui na outra, mesma coisa, ó, tá vendo? Você vê que os tons eles seguem basicamente o que existe de referência embaixo, então eu não preciso preencher tudo 100%, mas só o suficiente para que pareça realmente que ela tá peludinha, né? Que esse pelo tá crescendo por cima dela. Depois aqui comecei a mesclar também isso um pouco mais com as asas, então eu estava sentindo que a asa estava ficando um pouco recortada demais do pelinho, então tentei fazer de certo modo uma transição, né, do corpo dela para essas extremidades, então fiz isso aqui, e depois fiz isso ali embaixo também, só para ajudar nessa transição, e aí por fim comecei a trazer uns fiozinhos menores. Aqui nessa layer foi só um tomzinho de brilho a mais que eu quis dar. Aqui, ó, um pouco mais de sujeirinha com as tintas, eu quis tentar escorrer ela um pouco mais em alguns cantos, senti que cabia bem.
E aqui nessa outra layer eu não faço ideia do que seja. Nada, aparentemente nada. Depois também eu gosto de adicionar, assim como eu fiz no fundo, né, adicionando ruídos atrás para criar ali um certo nuance de informação, eu também gosto de fazer isso na frente, como se eu botasse uma camada de ruído na lente que tirou a foto, sabe? Porque eu sinto que isso ajuda a dar uma uniformizada geral em tudo, para que a gente não tenha recortes tão nítidos dessas camadas de profundidade, digamos. Então eu gosto de pegar realmente ali como se fossem imagens de sujeira de lente, né? Aqueles sparkles que ficam assim, de realmente como tem pelinhos na lente, passou o dedo, sabe, ficou meio manchado e etc. E adiciono agora isso por cima da imagem, realmente pegando tanto o fundo como também o rosto. Então ajuda a dar uma variação maior de tons, né, em tudo isso. Esses sparkles, eles vêm branquinhos, então eu peguei e mudei a cor deles para vermelho, para realmente remeter a esses tons, né, da personagem, trazer esse aspecto um pouco mais agressivo, de certo modo, uma vibração diferente. Depois, com alguns outros sparkles menores, eu fui distribuindo aqui, tanto ao redor mais pelo cenário, como também aqui um pouquinho pela cabeça dela. Tem esse daqui, essa imagem de nuvenzinha que eu gosto também, que eu aplico ela na imagem inteira, que eu também sinto que ela dá uma uniformizada, né, uma variada geral nos tons. Então eu aplico ela de um lado, duplico, depois inverto, né, para o outro lado, para ela realmente pegar bem nos dois cantos, digamos, e desse modo trazer bem esse nuance. Gosto também de colocar algumas sujeirinhas, então peguei uma imagem como se fosse de ferrugem e adicionei na personagem, só que numa opacidade bem baixa, para que pareça ali algumas manchas de sujeira, de tinta, sabe? De alguma coisa que ajude a contextualizar uma certa história a mais, né? De novo o lance de camadas, trazendo mais informações agora sutis, só para a gente perceber que tudo isso está realmente bem integrado. Não é como se ela fosse 100% clean, né? Totalmente limpinha, intocado. Não, ela traz esses rastros e camadas de sujeira, de tinta, etc., que vem aí, digamos, ao longo de dias, semanas, anos, ou o que quer que seja. Aqui, por fim, um brilhinho a mais nos olhos, então eu ainda estava sentindo que eles não estavam passando toda aquela vibração que eu gostaria, dei um grauzinho a mais, e aí a partir disso eu estava gostando. Aí o que eu decidi fazer? Eu dei um Ctrl Shift Alt E, né, para mesclar todas as camadas numa coisa só, e nessa camada de uma coisa só eu botei ela também no modo de mesclagem. Então eu botei no sobrepor que ele pega ali os tons médios dela e ajuda a realçar tanto as áreas mais escuras, como também as áreas mais claras. Então foi o jeito, eu estava sentindo que a imagem estava começando a ficar um pouquinho lavada. Então foi um jeito que eu utilizei para conseguir trazer de volta um pouco mais de contraste, um pouco mais de intensidade nesses tons, cores e por aí vai. Aqui sim agora, né, eu adicionei de fato a camada com fiozinhos menores, então eu tinha feito essa primeira aqui, aí depois eu deixei ela de molho ali, digamos, por um tempo, né, para que meu olho pudesse relaxar um pouco em relação àquela informação, e aí depois que isso estava mais claro, aí eu voltei e vim aqui, né, um por um, fazendo ali vários e vários fiozinhos, realmente agora preenchendo ainda mais, né, colocando ali uma terceira camada, digamos, também, de microfiozinhos que preencheriam em cima daqueles fiozinhos maiores de baixo e dão esse efeito dela parecer bem felpudinha, assim, de parecer uma coisa quase de pelucinha, né. Quando a gente olha de perto, a gente percebe bem, né, os brushes aqui, os strokes, né, do que a gente fez, mas de longe vê que dá um efeito bem legal, ele disfarça bem, passando essa ideia, e quando você vê isso na imagem como um todo, a gente consegue comprar de que aquilo parece um pelinho. Então a gente também não precisa sempre querer, nossa, eu preciso fazer um pelo ultra realista no ZBrush, uma simulação assim assado, pode ser legal, mas para que talvez você não precise complicar demais o processo, no Photoshop a gente consegue disfarçar isso e ainda fazer com que a ideia funcione muito bem. Então eu fiz isso em uma, depois fiz a mesma coisa na outra. Aqui eu só dupliquei a mesma layer e botei ele no modo de Color Dodge, só para também trazer uma vibração a mais. Eu senti que foi ali um pouquinho escuro, e aí de fato fiz a mesma coisa na outra, tá vendo? Então botei aqui, ó, pelinhos menores nela, preenchendo um pouco mais, e depois a mesma coisa, dei um leve Color Dodge para estourar um pouquinho mais alguns tons ali e realmente trazer esse volume maior para ela. Aqui em cima foi o quê? Foi só uns brilhinhos a mais que eu botei aqui na asinha dela, que eu senti que estava meio rabiscadinho demais, então tentei mesclar um pouco melhor ali alguns tons de vermelho. Aqui foi
só um escurinho a mais que eu adicionei na boca aqui, né? Só umas sombrinhas a mais que eu quis trazer para ela. E depois comecei a, de novo, mesclar todas as camadas e trabalhar aqui um pouquinho mais agora com o Camera Raw, né? Então mesclei tudo, dei ali uma trabalhada no Camera Raw, indo para aqueles extremos, e aí depois utilizando ali algumas máscaras para que eu usasse o efeito do Camera Raw pontualmente, né, em algumas áreas, como ali a mariposa, áreas do rosto. Eu queria trazer um aspecto um pouco menos... Eu sentia que a pele dela estava um pouquinho amarelada, eu queria, de novo, reforçar aquele tchan da estranheza, então trouxe ali para um tom um pouco mais arroxeado, assim, né? Então esse vermelho que transiciona para um roxinho, tem uma variação de tons que a gente não é tão acostumado assim a ver, digamos, para realmente reforçar aquele que da estranheza. Fiz isso de novo, né? Então dupliquei ali de novo a layer, fiz ali uma segunda camada para reforçar de novo ainda mais essa ideia, para conseguir vender totalmente aquilo que eu estava querendo passar. E por fim, botei aquela camadinha de vinheta, né? Que é realmente uma... escurecendo um pouco mais as bordas para ajudar a dar um enfoque ainda maior para o centro da personagem. Então primeiro dei uma escurecida geral, bem suave, e depois fui criando algumas outras layers para escurecer mais alguns pontos, um pouco menos outros, né? Controlando mais manualmente, de fato, como que essa vinheta daria o enfoque que eu estava querendo. E aí, digamos, a marquinha final, que é a minha assinaturinha ali, né? Meu loginho bonitinho, para dar o tchan na nossa imagem. Então com isso conseguimos aí chegar no nosso lindíssimo resultado, né? Eu pelo menos fiquei bem satisfeito com a personagem, acho que ela conseguiu passar uma ideia bem bacana aí, e espero que vocês também tenham gostado, né? Esse foi o processo inteiro, então olha que a imagem começou lá atrás, né? A princípio com um aspecto um pouco mais sci-fi, uma coisa que ia para uma parada mais moderna, depois no final começou a transicionar para uma parada meio abstrata, e aí na segunda passagem ali, definindo a ideia, ela começou a tomar realmente a forma do que é o que a gente vê aqui hoje. Se fosse talvez contar em dias de trabalho, aqueles 2 primeiros vídeos ali foi um dia, né? Deu ali por volta de umas 3 horas, e depois essa segunda parte aqui foi mais uma outra tarde inteira. E aí o dia de hoje para fazer a parte de pós-produção. Então praticamente, digamos, em 3 dias de trabalho, se a gente colocar dessa forma, 3 a 4 dias de trabalho, a gente já consegue produzir uma imagem bem legal, otimizando esses espaços, otimizando os processos, utilizando também ferramentas, às vezes, para agilizar um pouco disso, né, com algumas base meshes, com alguns brushes, com alguns processos rápidos, focando somente naquilo que vai aparecer na nossa imagem, e aí depois dando uma tratada para conseguir uniformizar tudo isso e dar aquele tchanzão final. Fechou? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Lembrem-se mais uma vez, curtem, comentem e compartilhem aqui embaixo. Foi muito legal produzir esse conteúdo e é legal saber o feedback de vocês para saber se de fato vocês gostaram ou não, gostariam de ver mais disso ou não, se tem sugestões também de outros tipos de vídeo ou outras coisas que queiram que eu produza, e quem sabe aí a gente não se veja logo mais trazendo alguns conteúdinhos legais desse por aí, fechou? Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Lembrem-se aí também de mandar para os coleguinhas de vocês, para que mais gente possa ter contato com a escola, possa ter contato com o Danny Boy, e a gente consiga sempre poder se ajudar a produzir conteúdinhos bacanas, para que todo mundo saia bem feliz, fechou? Um beijo a todos, um abraço, valeu e falou!